Feira do Empreendedor, chegamos à 12ª edição, direto do Multicenter Negócios e Eventos. E por aqui, as mulheres também têm muito destaque. As oportunidades que elas encontraram também passam, claro, pelo Sebrae e por essas parcerias valiosas que estão aqui nesse dia tão importante. Nesse bate-papo hoje, na edição especial do podcast com o Sebrae Você Pode Mais, a gente recebe Edila Neves, que é diretora de Administração e Finanças do Sebrae Maranhão. Edila, seja bem-vinda. Muito obrigada. Que bom estar aqui para bater um papo e falar um pouco de mulheres, né? A feira está recheada de produtos, de diversidade, mas o papel fundamental e a mulher se encontra aqui de fato, acolhida, né? Isso que a gente quer nesse momento. É bom demais saber que a presença delas está realmente muito marcante nesse evento que está sendo realizado aqui na capital maranhense. A gente também recebe a Rejane Almeida, que é gestora estadual do Plural e do empreendedorismo feminino do Sebrae Maranhão. Que missão valiosíssima essa que você tem. Um desafio, amiga. É um desafio, mas os desafios estão aqui para fazer a gente crescer, né? A gente pega a bola, toca a bola no peito e faz o gol. E é isso que a gente faz todos os dias. E essa vida da mulher, com triplas e quádruplas jornadas, é isso. Então é mulher dando uma força para a outra, segurando uma mão uma da outra. Então eu vou pegar já esse mote aí do gol e da goleada e dizer como que tem sido bonito essa experiência que tem sido vivida aqui no estado do Maranhão, porque é goleada mesmo, né? As mulheres conseguindo chegar a novos patamares, o crescimento que você cita aqui também, ele já é marcante. Eu tive acesso a alguns dados, mas eu vou passar para você, Edila, que nos atualize sobre as informações do empreendedorismo no estado do Maranhão. Quais os números do Sebrae pode apresentar nessa Feira do Empreendedor? Olha, os números são assim, a gente vê o dia a dia, porque as mulheres como estão à frente. Hoje a realidade entre empresas que estão abertas, a gente vê pelos números que é 42% hoje dos negócios que são abertos estão através de mulheres, né? Nossa. E a gente fala muito claramente, aberta e permanece. Porque as mulheres vão buscar essa capacitação. Elas não pensam só em abrir um negócio, mas a permanência do negócio. Então, isso ganha uma grande diferença entre a mulher e o homem que está à frente do negócio. Muitas a gente vê aqui, negócios que estão aqui, a mulher, né, e o homem assim, estão pegando carona com ela, porque eu reconheço esse papel, a importância dessa mulher à frente das empresas. E como bem a Regiane colocou, assim, é um desafio dia a dia da gente aqui trabalhar com o empreendedorismo feminino, porque nós nos envolvemos com essas mulheres. Não é só as glórias, são as dores também. Então, o Sebrae ele tem esse papel fundamental. A gente vê a empresa acontecer, vê a parte bonita, mas a gente participa da construção, né, Regina? Então, assim, cabe muito isso. O papel do Sebrae do pequeno negócio, entender a mulher com as dificuldades, qual a necessidade dela. E como bem a Regina colocou, é você pegar na mão assim, estamos juntas, né? Então, eu acho que é isso que a mulher consegue enxergar hoje dentro do Sebrae, esse apoio, né? E como vem crescendo. Aproveito a oportunidade para falar que a gente está nesse desafio aí, nós estamos completando 4 anos desse processo, a Regina está 3 anos aí, né? Chegando aqui nesse à frente, mas a gente vem a cada ano se superando internamente como Sebrae, aprendendo também. Porque a gente está ensinando para essas mulheres, mas a gente está aprendendo muito, a gente está tirando lições para nós mulheres internamente, profissionalmente para nós, e, sabe, vida pessoal, porque a gente vê as dores das mulheres, que elas passam para acontecer, para as coisas de fato, elas chegaram naquele momento assim, nós conseguimos. E nós, Sebrae, a gente se envolve demais, a gente acaba assim, participando desse processo todo. Então tem como, o papel da mulher também é isso. A mulher, quando ela se identifica, ela vai lá fundo, ela quer participar, ela quer saber, ela quer dar o apoio, não só na parte profissional, mas muitas vezes a gente faz o acolhimento pessoal dessas mulheres também, né? E como é esse acolhimento, Regiane? Então, a gente hoje trabalha muito essa linha do socioemocional, né? A gente sabe que a mulher é muito mais emotiva, a gente passa por várias crenças limitantes. Então, o desafio de lidar com isso o Sebrae tem tido um olhar muito humanizado. O nosso atendimento, a gente sabe que o empreendedorismo feminino ele se consolidou, não só no Maranhão, mas em todo o país. E nós temos números expressivos. Então, assim, manter a sustentabilidade desses negócios se faz necessário trabalhar o lado emocional, porque eu acho que já da própria mulher, esse lado maternal, né, esse lado emocional, faz a diferença
com o homem, querendo ou não, temos diferença. E isso, assim, o Sebrae, com esse olhar humanizado, ele trata essas questões, as questões do dia a dia, dos desafios, das dificuldades, que a gente sabe que não é a mesma coisa. A mulher, ela tem uma luta diária, né? Uma luta diária. E esse apoio, essa rede de apoio que o Sebrae constrói, é um passo a passo. Nós, a cada dia, aprendemos, como a já colocou aqui, aprendemos com elas, e elas ensinam até muito mais para a gente, eu acredito nisso, sabe? Porque o empreendedorismo feminino, ele nos torna sentirmos capazes, né? Capaz de realizar o nosso sonho. Eu posso trazer aqui uma experiência muito marcante dentro aqui da feira. É o nosso túnel sensorial no plural. Nós trouxemos uma história real de uma mulher aqui do Maranhão e a gente está mostrando uma história com sentimento. O túnel, ele conta desde a entrada, no primeiro momento, um aroma preparado que remete à experiência infanto-juvenil, que é o que eu falei anteriormente, as crenças limitantes dessa mulher. Quando ela ultrapassa o túnel, uma segunda fase, um segundo vídeo falando da superação, da maturidade e um segundo aroma que proporciona essa sensação de poder e de superação, onde ela realiza o sonho. Então é isso, a história da mulher. E no final ela relata da sua história, assumindo quem ela é. A gente também tem a oportunidade de ouvi-la logo mais à frente, no evento do Futuridade. Ela foi convidada por conta do vídeo. Esse está sendo muito aguardado, né? E assim, bem como a Regiane colocou, é um processo que a gente fala do acolhimento, né? E essa mulher, ela trouxe assim um caso real da situação dela, do dia a dia, como é a superação. Mostra o vídeo que muitas jovens, né? E ela mostra a história dela, uma adolescente que sai de muito pobre, sai de uma região com sonhos, né? E aí demonstra todo o sentimento que a mulher, quando assim, vai começando a pensar o que eu vou ser, o que eu preciso ser, o que vai acontecer na minha vida, nessa mudança, né, da adolescência para a mulher adulta. Então mostra esse vídeo, uma pequena amostra de tantas histórias que a gente escuta, né, que a gente vê. E aí, resumo, falando dessas histórias, né, esse sentimento é o que a gente vai ver daqui mais tarde também, né, Regiane? O Prêmio Mulher de Negócios. Gente, Porque, olha, a gente vem nesse processo com a Regiane aqui, eu acho que foi uma casadinha que deu muito certo, e a gente vem trabalhando isso. Para falar de mulheres, a gente foi também entender, a gente fez primeiro uma escuta. Porque muito o que acontece? Você chega com um produto para mostrar para essa mulher, mas o que essa mulher de fato precisa? E a gente viu a sensibilidade socioemocional dessas mulheres. Porque antes se falava muito do empoderamento da mulher. Mas o que acontecia? A gente vai empoderar essa mulher, mas como é que ela está, a vida dela pessoal, tá? A gente precisa acompanhar. E quando a gente fala da mulher à frente no mercado, muitas vezes a gente tem conflito pessoal em casa. E a gente tem que preparar essa mulher, não é só porque ela está aqui hoje, conseguiu, mas ela tem que ter uma base, ela tem que ter família, ela tem marido, tem filhos, isso é importante. E a gente quer fazer parte dessa construção. E como a Regiane colocou, a gente foi fazer uma escuta. O que essa mulher precisava? E muitas vezes a gente chamou ela e o esposo, né? Então a gente foi em várias unidades regionais com uma consultoria fazer essa escuta e depois a gente aprimorou. O que essa mulher de fato precisa? É um olhar mais para o financeiro? É um olhar mais para a logística? Não, ela precisa também de uma base. E aí entrou a parte socioemocional que a gente precisava cuidar, né? Trazendo esse resgate, como ela bem colocou, essa experiência que a gente está trazendo, muitas mulheres passam, e ao ouvir uma colega, uma mulher do nosso estado, falando da realidade, mostrando o que ela descobriu com o apoio do Sebrae, ela falou assim, poxa, eu também consigo. E aí a gente hoje vai também estar uma emoção grande, aí 650 mulheres, né? Que se incluíram aí nesse processo desse ano do Prêmio Mulher de Negócio. A gente ficou em terceiro lugar nacional e região Nordeste em primeiro lugar. Então, assim, é uma expectativa muito grande. Eu acho que todas elas são vencedoras, né? De compartilhar essas histórias com a gente, mostrar que é real, que pode, né? Se elas conseguirem, quantas outras podem conseguir. Então, assim, para mim, hoje, a gente vai ter um reconhecimento daquelas
3 primeiras de cada categoria, mas todas que passaram pelo processo já são reconhecidas, né? Por compartilhar essa experiência com a gente, compartilhar com outras pessoas, e aí a gente já está aqui traçando aqui uma ideia, né, Janine, bastidores, que a gente quer, de fato, olhar essas histórias, né? E aí, próximo ano, a gente lançar aqui um livro, uma revista com grandes histórias para que essas mulheres se impactem, né? Olhar e dizer assim, quantas histórias simples. E às vezes a gente fica imaginando, mas foi uma mulher aqui da capital, que já tem uma herança familiar. Não, são pessoas simples, né? A quebradeira de coco, que tem uma referência naquela região, é uma referência. A moça que faz o bolo, que também tem uma história, que fez referência na sua vida, na sua família. Então, são coisas tão simples, mas que têm um impacto muito grande, tem uma grande relevância para todos. E assim, eu acho que hoje a gente fala muito de legado, mas a gente fala de referência, de exemplo. Então, essas mulheres, elas estão sendo exemplo para outras mulheres, né? E a gente diz, para a gente também, elas nos dão exemplo todos os dias. E a gente sai assim, acho que o nosso sentimento, né, Regiane, quando a gente vê nosso trabalho, quando a mulher fala, ele fala assim, é um reconhecimento mais rico. Não tem um troféu, não tem nada assim, mas dizer que a gente está fazendo a nossa missão, que é a missão do Sebrae, que é do pequeno negócio, está ali, apoia essas mulheres, falar assim, vocês conseguem também, de fato. E acho que essa feira, ela demonstra que o Sebrae não faz nada só, né? E a gente vê aqui os parceiros junto conosco. Então, assim, é o momento de o Sebrae ver o papel dele, o comércio vê a parte dele, a indústria vê o lado dele, o governo vê o papel dele, a prefeitura dele. Então, é todo mundo junto fazendo sua parte. Então, eu acho que é isso que a gente tem se fortalecido cada vez mais. A gente diz assim, a gente é um pouquinho, mas a gente pode buscar o apoio de um no outro e somar e fazer essa grande diferença. E acho que é isso que a gente quer também fortalecer cada vez mais, não falar que a gente faz nada só, mas com esses parceiros a gente consegue chegar mais longe e impactar a vida dessas mulheres. Edila, é muito bom ouvir você falar e Regiane aqui do lado, porque a gente vê a empolgação da mulher, né? A mulher que até pouco tempo atrás não podia nem ter voz, aqui, além de ter voz no podcast, em vários espaços aqui na Feira do Empreendedor, ainda é premiada, né? E elas são realmente muito inspiradoras. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para, rapidamente, a gente falar sobre os programas que o Sebrae tem para essas mulheres. Regiane, aproveita aí, conta pra gente, já que você cuida desse empreendedorismo feminino com tanta responsabilidade. Quem está nos acompanhando, quem não conseguiu ou não vai conseguir vir para a Feira do Empreendedor, tem essa oportunidade de ir até uma unidade do Sebrae. Quais são os programas disponíveis? Então, diretamente para a mulher, nós temos o programa Delas, que é um programa especificamente do empreendedorismo feminino, que ele fica dentro do programa Plural, que é um programa de diversidade e inclusão. O programa Delas fez justamente essa trilha que a Edila acabou de colocar. Nós fizemos um diagnóstico com essas mulheres, onde nós as ouvimos através de consultores que visitaram o nosso interior do estado e fizeram esse diagnóstico de forma que a gente não trouxesse o nosso olhar aqui do escritório, mas que a gente ouvisse as dores dessas mulheres, para que a gente fosse mais assertivo naquilo que a gente pode ofertá-las em termos de soluções Sebrae. Então, tudo isso, hoje, a gente tem esse olhar e esse cuidado. Nós temos várias soluções voltadas para o empreendedorismo feminino por conta desse olhar cuidadoso. E o programa Delas, ele traz o prêmio Sebrae Mulher de Negócio, que é um reconhecimento para 5 categorias, MEI, pequenos negócios, produtora rural, ciências e tecnologia e negócios internacionais, que é um grande desafio que eu trago aqui, que a gente precisa impulsionar. Nós estamos no prêmio e com esse projeto há 2 anos. Nós levamos o Maranhão, depois de 20 anos, nós levamos o Maranhão para o cenário nacional. Tá? E assim, o cenário nacional que nós tivemos 2 premiações nesse prêmio. No prêmio Sebrae Mulher de Negócios, em nível nacional. Isso ano passado, em 2025. E a gente subiu a régua, né? O ano passado a gente ficou com 438 inscrições
e todas consolidadas, e assim, foi muito bom eu viver essa experiência, mas a diretora subiu nossa régua, então a gente Agora se quer cada vez mais, né, Edila? Sim, Ano que vem. A gente conseguiu atingir 650 inscrições esse ano, e nós tivemos muito cuidado com relação às avaliações, aos critérios, porque essas histórias elas são avaliadas em 3 percepções, não é só um único olhar. São 3 avaliadores diferentes que faz toda essa curadoria, né? Então, assim, é bom que a gente legitime realmente o prêmio. Ele tem 20 anos já, mais de 20 anos, 20 né? anos. E é bom que a sociedade saiba do comprometimento desse trabalho. A etapa estadual ela se encerra, segue na sequência a etapa regional, e aquelas primeiras colocadas do estado já migram para a etapa regional, e se forem classificadas, avaliadas pela FMQ, elas migram para a etapa nacional. Então, assim, é muito gratificante ver tudo isso, esse cuidado, e o programa que trabalha justamente isso é o programa delas. A gente trabalha hoje com uma determinação que é um produto solução premium, que é a assessoria, onde a gente oferta soluções direcionadas para essa mulher. São trilhas específicas, trabalhadas unicamente para grupos. São como o banco trabalha com carteira de projetos, é mais ou menos isso, é uma dinâmica parecida, mas onde existe uma trajetória, uma jornada específica para cada empreendimento feminino. Aproveitar que você falou aí na palavra banco, tem também linha especial para Tem uma mulheres, linha né? especial do FAMP, e mulheres. né, para mulheres. E ontem mesmo nós tivemos na Arena Plural uma colega falando a respeito disso, né, com 2 mulheres falando desse incentivo e falando das mulheres que já conseguiram, para que outras possam ter o mesmo alcance. É isso aí, olha, o caminho foi aberto, tá pavimentado, mas a gente ainda tem que ir dando mais oportunidades para tantas outras que ainda não se descobriram como empreendedoras até, Edila. E a gente, só reforçando, a gente trabalha esse empreendedorismo nas 12 unidades regionais. A gente não fica só aqui na capital, a gente fica nas 12 unidades. E aí a gente sabe que, né, quando fala em recurso e dinheiro, fala do projeto delas, né? Mas assim, a gente acaba interferindo nos outros projetos, na área de mercado. A gente vai falar assim, olha, tem uma mulher que está com potencial, vocês podem pegar e trabalhar isso aqui? Então, assim, hoje, independente só do programa delas, a gente vai em busca também das outras áreas, da área de mercado, de educação, e tudo vai colocando a mulher no centro, né? O nosso incentivo é esse, falar que a mulher precisa desse apoio. Então, a gente está ali sempre colocando essas mulheres ali dentro do Sebrae, dia a dia, para elas acontecerem de fato. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui nesse episódio especial e com toda essa felicidade de ter mulheres incríveis como vocês no Sebrae, recebendo tantas outras, ajudando o nosso Maranhão a prosperar, mas principalmente a vida de cada uma delas. Isso deve fazer diferença demais. A gente recebeu muitas mulheres aqui no podcast e isso representa muito para todas nós. E a gente, assim, né, falou que a gente viu nossa bandeira do nosso estado no ano passado lá em Brasília, né, e 2 mulheres lá à frente, e justamente uma dessas premiadas hoje, ela passou pelo processo de uma licitação no Sebrae Nacional e hoje ela representa o estado do Maranhão e em nível nacional, ofertando o seu negócio para o Sebrae, né? Então ela passou de uma cliente, né, e hoje ela é uma empreendedora que trabalha para o Sebrae também, né? Então ela vê o trabalho dela acontecer. E ela está aqui, a Compensei, que ficou aí, uma colega também de Imperatriz, que é do coco babaçu, né, que é um brownie de coco babaçu, em referência a pessoas que têm lactose, que foi vencedora ano passado. E esse ano a gente está nessa torcida. A gente continua torcendo muito que venha o Maranhão. Aí, que a gente consiga ver nossa bandeira lá de olhar essas mulheres empreendedoras, mostrando a realidade do nosso estado, vendo as dificuldades, mas também a superação que elas conseguiram alcançar. Obrigada, Edila Neves, diretora de Administração e Finanças do Sebrae Maranhão, Regiane Almeida, gestora estadual do Plural e do empreendedorismo feminino do Sebrae Maranhão. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você pela oportunidade. A gente agradece que as mulheres aí cada vez estejam mais em destaque, fazendo a diferença. E a gente continua por aqui, diretamente do Multicenter Negócios e Eventos, na 12ª edição da Feira do Empreendedor. Com o Sebrae, você pode mais.